Olá, tudo bem? Essa aqui é a jornada da leitura do livro de Jeremias. Meu nome é Eduardo, esse aqui é o canal Somando Mentes e hoje é o dia do capítulo 5 e do capítulo 6. Como sempre, eu não posso deixar de lembrar você de ter a sua própria experiência com a Bíblia e, claro, ler todo esse capítulo, porque ele vai construindo a história de um povo que tinha um relacionamento com Deus e, infelizmente, foi sendo avisado, foi sendo alertado sobre tudo que poderia vir no futuro, ou melhor, que viria no futuro acaso eles não fizessem um concerto com o Senhor, acaso eles não mudassem o seu comportamento, acaso eles não jogassem fora o seu pecado, a sua perversidade. Mas, infelizmente, claro, já fazendo um spoiler do livro todo, é claro, sim, aconteceu o pior. Eles não se converteram, eles não mudaram, enfim, e eles colheram frutos amargos. Mas isso não é bem um spoiler, porque, claro, desde os primeiros capítulos, se você está me acompanhando, você tem visto como Jeremias já está construindo realmente essa realidade. Um povo com um coração endurecido e que se recusava a fazer a vontade do Senhor, que seria, na verdade, o que seria bom, perfeito, realmente agradável para a realidade daquele povo. Mas eles insistiam em viver as suas vidas alheios à vontade do Senhor. Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Jeremias capítulo 5, versículo 3, vai falar assim, ó: Senhor, não é fidelidade que os teus olhos procuram? Uma pergunta essa. E ele vai falar o seguinte: tu os feriste, mas eles nada sentiram. Tu os deixastes esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto, mais que a rocha, e recusaram se arrepender. Tá vendo? Por mais que tenha sido alertado, por mais que tenha sido falado, o povo... Será que a gente age assim também um pouquinho? Um pouquinho não, acho que até bastante, porque a gente é alertado, é avisado, é confrontado com as situações e mesmo assim a gente opta pelo quê? Igual aquele povo lá atrás já fazia a mesma coisa. Somos feitos do mesmo material, ou seja, somos seres humanos e é por isso que a gente tende a repetir os mesmos erros. Mas a palavra de Deus está aqui para isso, para nos alertar, dizendo não faça. Porque se você ler atentamente esse livro de Jeremias, você vai ver o final da história. Foi tristeza, foi luta, foi dificuldade, foram grandes problemas. Então vem comigo, ó, Jeremias 5, do 12 ao 13, diz assim, ó: mentiram acerca do Senhor, dizendo, Ele não vai fazer nada, nenhum mal vai nos acontecer, jamais a gente vai ver a espada e a fome. Isso ele está mostrando dentro de uma situação que os profetas que vieram antes de Jeremias falavam isso. E ele falava o seguinte, olha só, não, fica tranquilo, é aquela ideia, não, você está pecando, não, mas fica de boa, não dá nada não. Deus é amor, Deus é bondoso, imagina que Deus vai fazer alguma coisa. O problema é que Deus não faz nada. Quem faz são os nossos pecados, porque o pecado gera morte em nossas vidas. A conversão ao Senhor é que vai buscar a vida para trazer para nós. Essa é a diferença. Então não adianta a gente desconsiderar que uma situação não vai acontecer para que ela não aconteça. O fato é, ou há uma mudança de caminho, ou a gente vai acabar naquilo que a gente está buscando. E tudo que o homem semear, isso ele também vai colher. Por isso ele continua nesse capítulo 5, versículo 13, dizendo assim, ó: os profetas não passam de vento e a palavra não está neles, por isso aconteça com eles o que eles estão dizendo. Por isso, para nós devemos, a lição que a gente tira desse capítulo e desses 2 versículos é assim, não é porque estão falando que não, fica tranquilo, não vai dar nada, imagina. Esquece, o que vale é o que está na palavra. Por isso é tão importante nós termos a nossa experiência com a palavra. Não são palavras doces ou bondosas que vão resolver nossa situação com Deus. O que vai resolver nossa situação com Deus é uma conversão genuína. E Jeremias 5, 21 ao 22 diz assim, ó: ouçam isso, vocês, povo tolo e insensato, que têm olhos mas não veem e têm ouvidos mas vocês não ouvem. Veja bem, povo tolo e insensato, não seja ignorante. É isso que eles estão falando aqui. Preste atenção. E ele continua: acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Quando nós não nos convertemos, é essa a realidade que a gente mostra. Nós desconsideramos o fato de que Deus, é soberano. E sendo soberano, não adianta o que eu faça ou deixe de fazer, ou aquilo que eu acredite ou deixe de acreditar, mesmo considerando assim, não, mas Deus não vai fazer nada, mesmo eu não mudando, Deus me aceita como eu sou. Deus lhe recebe como você está, mas ele tem uma expectativa de mudança para melhor da sua vida. Então, venha como está, mas sim, busque sempre a mudança, porque é isso que Deus quer para nós. E Ele é o nosso facilitador para acessar essa mudança na nossa vida.
Porque se eu não quero mudar, eu estou dizendo que eu já sou perfeito como eu estou. E você acha mesmo que você está perfeito, está perfeita como você está? Sério? Bom, vem, Mateus, o capítulo 13, no versículo 18 e 19, vai fechar a ideia justamente com o que Jeremias fala. Ele diz assim, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. E ele vai falar no versículo 19 desse livro de Mateus. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Esse capítulo 13 de Mateus, ele fala exatamente da parábola do semeador. Se você não lembra ou se você não sabe do que eu estou falando, vai lá no livro de Mateus, capítulo 13, e lê inteiro. Você vai ver vários detalhes. Mas o ponto que eu peguei aqui foi falando exatamente sobre esse detalhe de que ou pessoas ou nós, muitas vezes, não importa quanto tempo estamos de repente na igreja ou no evangelho, ou talvez a gente chegou agora, por exemplo, talvez seja o seu caso, não importa, mas aqui o que está falando é assim, aquela pessoa que ouve, mas não entende. Mas por que eu não entendo a palavra? Porque eu não busco entendimento nela. Eu preciso ler, eu preciso buscar estudar a palavra. Ela é o livro da vida. De que vida? Da sua vida. Então é muito importante. É como você beber um remédio, você for receitado um remédio para você e você vai ler, então peraí, mas deixa eu entender para que ele serve efetivamente. Então a palavra de Deus é o remédio para trazer vida para a nossa alma. E vai além, traz vida para o nosso corpo, traz vida para a nossa mente, traz vida para a nossa família, traz vida para tudo aquilo que por onde nós passamos, e ela traz vida. Mas para isso, eu preciso entender exatamente o que ela está dizendo. Senão, o inimigo vai vir sim e vai tirar ela do nosso coração, porque ela não consegue criar raiz. Se não entende, vai lá em Mateus, você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Jeremias 5:25 fala assim, mas os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado desses bens. Aqui eu faço link com Mateus por conta disso, porque os nossos pecados que nos afastam de nós entendermos a palavra, porque a gente fica tão buscando as questões da nossa carne, da nossa vida nessa terra, que nós esquecemos que o maior tempo da nossa eternidade não é aqui, é na eternidade que a gente vai viver. Então a gente está despendendo tanta força, tanta energia aqui para cuidar das coisas dessa terra e esquecemos que o maior período da nossa alma vai ser a eternidade. Então algumas décadas aqui não significam absolutamente nada. Olha como importa então nós buscarmos aquele remédio que nós só vamos encontrar na bula que é a Bíblia. Jeremias 6, capítulo 6, versículo 13 diz assim, desde do menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Por isso que entender a palavra nos afasta desse grupo, nos afasta de nos estarmos entrando nesse grupo e sermos somente gananciosos. E aqui não importa em que nível você está, ou chegando no evangelho agora, ou há muito tempo no evangelho, ou subindo num púlpito e fazendo uma pregação. Não importa, porque aqui ele generaliza dizendo que eram profetas e sacerdotes igualmente. Todos praticavam um engano. Por quê? Porque era mais simples tratar a palavra e o pecado do povo como se fosse algo que não vai dar nada, não tem problema, Deus ama. Mas ao invés de confrontar e dizer, não, está em pecado, busca conserto, busca transformação, que aí Deus vai sarar a sua vida e vai dar uma transformação verdadeira. Não a minha e a sua transformação, mas a transformação dele. E daí Jeremias 6:14 fala assim, eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Olhe só. E dizem, paz, paz, quando não há paz alguma. É disso que eu estou falando. Tratar da pior doença que é o pecado como se não fosse grave. Ela não é grave, ela é a pior. Ela simplesmente mata, consome, destrói e manda para o inferno. Essa é a real. Não tem, é a Bíblia. Ela está dizendo isso. Convertei-vos, ó pecadores, a palavra vai falar isso. Quem são? Eu e você, não tem jeito. E essa conversão é quando? Contínua, todo santo segundo da nossa vida. E Jeremias 6, do 16 ao 17 diz assim diz o Senhor, ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem então pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Olha aqui esse ponto tão específico. Perguntem no caminho que vocês estão fazendo sobre os caminhos antigos, sobre a palavra de Deus, sobre o conteúdo que traz salvação. E sigam, e então sigam nesse caminho, e daí vocês vão achar descanso. Se você está procurando descanso, paz é na palavra. Só que o povo falava, não seguiremos. Quando eu digo, você vai dizer assim, mas eu nunca falei, mas as minhas atitudes falam mais alto que as minhas palavras. Se eu não estou no caminho do Senhor,
eu não estou no caminho certo. Não tem jeito. Por isso que ele continua ainda aqui nesse capítulo, e ele fala o seguinte, nesse capítulo, 6, versículo 17 agora. Ele vai falar assim, coloquei sentinelas entre vocês e disse, prestem atenção ao som da trombeta, mas vocês disseram, não daremos atenção. Olha a teimosia, o alerta sempre vem, a palavra sempre está à nossa disposição, mas talvez seja por isso hoje em dia, então, que ela seja tão pouco lida, estudada e, obviamente, entendida, porque ao invés de fazermos a nossa parte, de valorizarmos ela como ela é, nós simplesmente tratamos com descaso. No máximo, ou às vezes ouvindo um vídeo, ou no máximo indo num domingo na igreja. Mas o Senhor quer um relacionamento muito mais profundo, muito mais íntimo, porque afinal de contas é desse lado da vida que nós estamos construindo um relacionamento para a eternidade. Aproveita, compartilhe esse vídeo para abençoar mais alguém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Leia a Bíblia e se liberte. Se Deus quiser, até o próximo. Tchau!